Vamos para mais uma live. Olá, pessoal, vamos para mais uma live da Nutri. Muito bem. Olá! Calma aí, gente, estou testando aqui alguns detalhes. Vamos lá para mais uma live. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Geni? Muito bem. Tudo bem com vocês? Muito bom. Gostei de ver. Isso aí, vamos para mais uma live. Hoje é uma live surpresa, segundona, né? Não é dia de live da Nutri aqui, mas hoje eu resolvi fazer uma live porque eu tô voltando pro consultório hoje, no presencial. Tava só no atendimento online e hoje já atendi algumas pessoas no presencial, voltei. E aí eu resolvi fazer uma live para dar uma chamadinha aqui pra galera ter mais atenção nesse momento aí que a gente tá vivendo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de menopausa. E aí umas coisinhas que vocês às vezes não se atentam, tal. Então é disso que a gente vai falar, tá? Muito boa tarde, Geni. Vamos ver se entra mais alguém aqui. A gente vai falando aos pouquinhos e vão chegando mais pessoas para nossa live, porque foi de última hora, então às vezes não tem tanta gente mesmo, mas a gente vai fazer mesmo assim, porque o assunto é muito legal, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do peso na balança e a menopausa. Bom, Melina, bem-vinda, Fanny, boa tarde. Vamos lá, vão compartilhando aí com as amigas, chamem mais pessoas para a live, que aí a gente faz mais lives mais vezes, né? Quanto mais mulheres participarem da live, mais vezes a gente consegue fazer aí a live, tá bom? Então vão compartilhando aí com seus amigos. Gente, o que eu tô falando então pra vocês? O que eu vim falar aqui hoje? Sobre menopausa. Quando a gente pensa em menopausa, garanto que todo mundo aqui pensa, ai, tô ficando velha, pensa em velhice, né? Mas você sabia que a partir dos 35 anos, as mulheres já começam a sentir os primeiros sintomas da perimenopausa, como é chamado esse período? Período da pré-menopausa, né? Menopausa é quando a gente fica 1 ano sem menstruação. Então, quando a gente está 1 ano sem menstruação, isso é o marco da menopausa. Mas antes de acontecer isso, a gente tem a perimenopausa, que é um período onde a mulher tem alguns sintomas por conta da oscilação hormonal. Então é disso que eu vim falar um pouquinho para vocês, e isso tem total ligação com a balança, né? E como a gente fala muito de emagrecimento aqui no meu canal, a ideia é a gente entender um pouquinho por que as mulheres, depois dos 35 anos aí, fica com o metabolismo mais lento, né? E muitas vezes já é um fator da menopausa. Oi, dona Helena, bem-vinda, boa tarde. Já um fator da menopausa, tá? Então, algumas mulheres já por volta dos 35 anos já começam a ter os primeiros sintomas. E aí a gente vai falar um pouco disso, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa aí nos comentários para que eu já responda? Tá tudo bem por enquanto, 41 anos aí, tá vendo? É o momento, a partir dos 35 até os 40, entre 35 e 40 anos, começam os primeiros sintomas, mas às vezes muitas das mulheres nem percebem,
tá? Aí a partir dos 40 as mulheres já começam a ficar mais atentas porque existe uma cultura, né, de que a mulher tem que se cuidar, depois dos 40 vai vir menopausa, então a mulher fica mais atenta, mas não que ela perceba também muitas vezes, tá? Os sinais. Então é importante a gente já falar um pouco disso para as mulheres entenderem esse metabolismo e passarem por esse período sem brigar com a balança. Então, menopausa e balança, existe sim uma problemática aí, uma briga com a balança, mas a gente pode fazer isso ficar tranquilo, a gente pode mediar esse metabolismo, a gente pode ajudar esse organismo a ficar mais saudável, tá? Então, gente, assim, o que eu coloquei aqui pra gente conversar? Quais são os... Primeiro, pra vocês entenderem esse marco, tá? Que a partir dos 35, 40 anos, a gente chama de perimenopausa, que é o período que a mulher tem os sintomas. E menopausa é marcada pelo 1 ano sem menstruação, tá? Aí a gente marca, é o marco da menopausa. Só pra vocês entenderem o que é cada período. E aí a gente tem que entender também que a menopausa não limita-se só a ficar sem a menstruação e não é só a questão da autoestima que muda aí na mulher, tem muitos outros fatores e é um pouco disso que a gente vai falar, porque tudo isso vai influenciar nessa questão da saúde da mulher, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Normalmente o que acontece? Quando começa a ter essas alterações hormonais, a mulher começa a ganhar peso. Então ela tem uma alteração hormonal significativa que mexe com o humor, que mexe com o emocional feminino e ainda vai ter uma questão do ganho de peso. Então quanto mais ganha peso, mais mexe com o emocional, mais a mulher se sente feia, se sente menos, isso e aquilo vai piorando, tá? Então a gente vai tentar corrigir isso de alguma maneira. Olá, Doreide, tudo bem? Bem-vinda. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Um dos principais fatores de fazer eu vir aqui falar isso para vocês é porque as mulheres, quando estão nessa fase, existe uma predisposição por conta da alteração hormonal e por conta da alteração dos hormônios e do peso. Existe uma questão de saúde aí, onde existe um aumento da probabilidade da mulher desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, colesterol alto. Então a gente precisa corrigir tudo isso, não é verdade? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Fica aqui comigo até o final que eu vou dar várias dicas para vocês conseguirem, na alimentação, ajustar um pouquinho isso, tá bom? Sejam bem-vindas, vão chamando aí as suas amigas para virem assistir. Depois compartilhem esse vídeo com as mulheres que vocês sabem que estão nesse período de perimenopausa, de menopausa, para a gente ajudar aí o pessoal a não ter esses riscos com a saúde, né? Não ter esse aumento da diabetes e tal, e vocês poderem entender. Bom, além dos riscos de diabetes, hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, pressão alta, essas coisas, a gente ainda tem uma tendência da mulher nessa fase, por conta da alteração hormonal, de ela ter problemas na mama, no colo do útero, que são os tumores malignos aí, que podem surgir nessa fase, principalmente se ela tiver em obesidade, aumenta 30% essa probabilidade. Tá? Existem algumas pesquisas que mostram que aumentem até 30% o risco das mulheres desenvolverem alguns tipos de tumores, de câncer, por conta da obesidade nessa fase. Então, é muito importante que a mulher controle o peso, tá bom? E é disso que a gente vai falar. Existe uma estratégia para controlar isso, que modulando esses hormônios, claro, mas também modulando mais ainda o metabolismo. Então, não deixando essa mulher tão estressada, com o humor tão para baixo assim, e melhorando o estilo de vida, a saúde, a alimentação dessa mulher, tá? Por que eu tô falando isso, né, gente? Porque existe muito, como eu trabalho muito com as mulheres e muito mais com emagrecimento feminino, assim, a maior parte das minhas clientes são mulheres. É uma preocupação, né? Porque a gente não quer que as mulheres sofram com isso. Então, um pouquinho disso que eu vim partilhar aqui com vocês, tá?
Existe sim, Geni, a questão da pele nessa fase. Então, as mulheres, por conta dos hormônios, a mulher vai perdendo a retenção, perde massa muscular, então a gente tem a pele mais flácida, tá? Então, tem sim vários problemas. O problema da tireoide nas mulheres também aumenta nessa fase por conta da alteração hormonal, tá? Então, é bem isso mesmo que a gente vai tocar aqui hoje, tá? Essa história aí que a gente vai abordar. Primeiro, por que a gente tem essa alteração hormonal, né? Então, por conta do envelhecimento, do ritmo ovariano diminuir, a gente tem um déficit, uma diminuição da progesterona, que é um hormônio, né, produzido aí para a saúde da mulher. E a gente vai ter essa baixa da progesterona e os níveis de estrogênios ficam normais. Mas isso faz com que, como abaixou muito a progesterona, faz com que mexa muito com os hormônios das mulheres, né? Isso é um hormônio, na verdade. Faz com que mexa muito com o humor da mulher, com a questão até depressiva. Algumas mulheres ficam nessa fase por conta dessa baixa da progesterona, tá? Que é o hormônio que dá mais libido, que deixa a mulher mais feminina. E quando isso vai baixando, a mulher perde um pouco isso, fica mais nervosa, mais áspera, mais rude, né? E ela fica um pouco mais depressiva, se sente menos feminina, tem um olhar menos empolgante assim para ela mesma, tá? Então precisa de mais autocuidado nessa fase. Muito bem, bem-vinda quem chegou depois aí, vão chegando, vão chamando o pessoal. A gente está falando de menopausa, de mulheres no período da menopausa. Não estamos falando de mulher velha, estamos falando de mulheres com mais de 35 anos, tá? Então prestem aí atenção, quem foi chegando agora, a gente está falando que as mulheres no período de perimenopausa, que é a partir dos 35 anos, onde as mulheres começam a desenvolver os primeiros sintomas de menopausa e não percebem. E aí a gente quer se atentar para isso, tá bom? Então, esse hormônio progesterona que vai baixando na mulher a partir dos 35 anos, faz com que ela venha desenvolver os primeiros sintomas aí da menopausa, tá? Que nada mais é, gente, de que muitas das mulheres reclamam de enxaqueca, baixa do libido, tá? Então, muitas dores de cabeça, baixa de libido, baixa autoestima, autocuidado, muito déficit de massa muscular, mais dificuldade com sono, então começa a ter um sono um pouco mais perturbado. Então, a mulher nessa fase começa a aparecer esses primeiros sinais. E a mulher normalmente nem associa com menopausa, tá, gente? Então, fiquem de olho, porque se vocês estão percebendo esses sinais em vocês, se atentem, porque é um período onde a gente vai ter um déficit também do metabolismo, tá? Então, o que vai acontecer? Com esse déficit de progesterona, a gente vai ter uma tendência da diminuição também da testosterona, que consequentemente diminui o ganho de massa muscular. Então a mulher começa a perder massa muscular. Como eu já falei aqui em outras lives, em outros posts aí, quando a gente perde massa muscular, a gente perde a capacidade de gastar mais energia do que se a gente tem mais massa muscular. Tá? Quanto mais massa muscular a gente tiver, mais a gente gasta energia e a gente tem um menor acúmulo de gordura. Então, a mulher nessa fase, a partir dos 35 anos, começa a perder, por conta dessa diminuição da progesterona, que consequentemente diminui testosterona, que é responsável pelo ganho de massa muscular. Então, a gente começa a perder também a massa muscular. Então, a mulher já tem menos do que o homem e ainda começa a perder a partir dos 35, ela tem uma maior dificuldade de manter esse nível de massa muscular. Tá? E aí, consequentemente, começa a ter umas quedinhas mesmo, né? Começa a perceber um pouco menos musculatura, mais pele e, consequentemente, menor gasto de energia. Então, se você come, você vai ter mais dificuldade de emagrecimento a partir dos 35 do que antes, quando era mais nova, 20 anos, que você faz um pouquinho, já queima, já tá magérrima. Depois dos 35, o negócio começa a ficar mais apertado, tá? Então, fiquem de olho nisso, tá bom? Existe uma maior tendência, então, de acúmulo de gordura na região abdominal,
porque é a região onde a gente tem uma maior acúmulo de gordura e como tá perdendo massa muscular, começa a se acumular essa energia que você estava acostumado a comer um tanto de comida e agora você vai ter que diminuir, porque seu organismo está gastando menos. Se você não diminuir, vai começar a acumular gordura. Aí você vai falar, nossa, mas eu tô engordando e eu não como mais do que eu comia. Realmente, você vai ter que diminuir, mesmo sendo que você não aumentou. Porque senão vai acumular na região abdominal, tá? E aí existe uma outra coisa que é o ciclo, por conta dessa baixa da testosterona, a gente vai ter um acúmulo também de gordura abdominal que vai favorecer o ciclo da insulina, que é o déficit, né, do carboidrato. Então, a gente começa a acumular gordura abdominal porque a gente começa a não conseguir queimar muito o carboidrato e, consequentemente, a gente tem um acúmulo desse carboidrato na forma de gordura. Quanto mais a gente come carboidrato refinado, maior é esse ciclo de insulina que eu tô falando. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai facilitar a entrada de glicose para dentro das células e elas vão engordando, vão inchando. E aí, a gente tem uma maior retenção de líquido, a gente tem um maior ganho de gordura. Olha que lindo, né? As mulheres. Então, nessa fase, gente, 35, 40 anos, até 45, 50% das mulheres têm a menopausa por volta em torno dos 50 anos. 51, 49, 50% das mulheres têm menopausa nessa fase, tá? Nessa faixa etária. Então, entende-se que a mulher até 45, assim, ela vai ter esses sintomas aí que a gente tá comentando diariamente, vai perceber sempre isso. Então, gente, o que é importante nessa fase? Modular esse metabolismo por meio da alimentação. Então, sim reduzir um pouco da quantidade de carboidrato. Então, diminuir um pouco da massa, do açúcar, do pão, isso dos refinados, tá, gente? A gente não tá falando aqui de deixar de comer, de não comer nunca mais, não é isso. É de a gente comer um pouco menos do que vinha comendo e dar preferência para os integrais. Porque os refinados vão aumentar mais o ciclo de insulina, vão aumentar mais esse ganho de energia sem gastar, porque a gente diminuiu o ganho de massa muscular. Mas a principal estratégia nem é a gente parar de comer, tá? Não é deixar de comer, e sim fazer exercício de força, musculação. Mulheres com mais de 35 anos precisam fazer ganho de massa muscular. Como eu falei, a gente perde massa muscular mais fácil por conta do déficit da testosterona. Então, se você treina para ganhar músculo, você vai melhorar esse seu resultado. Então, vale a pena fazer um exercício de força, musculação, funcional, exercícios que vão fazer você ganhar mais massa muscular, porque existe a tendência de perda de massa muscular e a gente não pode deixar isso acontecer. Não sei se vocês já viram, já perceberam, só para eu exemplificar isso para vocês, pessoas mais idosas que quando estão numa fase, lógico, estou mostrando algo do extremo, mas assim, pessoas mais idosas que não conseguem andar sem levantar o pé, arrasta, faz no chão, e aí você pensa, nossa, mas por que arrasta? É porque perde tanto a musculatura que não consegue nem andar, nem levantar, não tem força nas pernas para levantar as pernas para caminhar. Então, para vocês verem o tanto de massa muscular que a gente tende a perder conforme o envelhecimento, tá? Então, nas mulheres, isso ainda acaba sendo mais intenso por conta da menopausa, desse período hormonal, aí, desse déficit hormonal, tá? Vamos lá. Quem mais tá aqui? A Rafa. Ai, obrigada pelo melhor Nutri. Gente, obrigada. Imagina, não sou melhor. Todas são muito legais aqui, viu? Mais, assim, é o jeito, né, de a gente estar aqui junto, tá? Mas muito obrigada pelo carinho. Kátia, Ubatuba. Eu entrei com 42. Aí, tá vendo? Tem mulheres que entram um pouco mais cedo na menopausa. Principalmente se tiveram filhos mais cedo, né? Quanto mais cedo, mais acaba retardando aí a menopausa. Se for mais cedo que teve filho, mais cedo vai ser a menopausa. Se for mais tarde que teve filhos, normalmente... Não é regra, tá, gente? Mas normalmente pode acontecer dessa forma. Muito bem. Então, gente, o que vai
favorecer então essa problemática nessa fase? É a alimentação e o exercício. Então, mais uma vez, mais um motivo, nós precisamos modular a nossa vida saudável, a nossa qualidade de vida, fazendo exercício físico e comendo bonitinho, tá? Comendo bonitinho não é deixar de comer nada que você goste, porque eu não gosto de nada restritivo. Quem tá aqui, quem me segue, tá aqui sempre comigo, sabe que a minha fala nunca é restrição, e sim equilíbrio. Então, a gente vai deixar os carboidratos. Existem algumas pesquisas que mostram que mulheres com em torno de 40 anos devem diminuir o consumo de carboidrato simples. Carboidrato simples é pão branco, farinha branca, massa branca, né, tipo macarrão sem ser integral. Então, diminuam isso, usem o integral. Então, macarrão, um integral. Vai comer um pão? Prefira pão integral. Dá preferência para as coisas integrais. E lógico, tá tudo bem se você tá com vontade um dia e vai comer, não tem problema, gente, não é isso. O que é problema é deixar de fazer as coisas boas. Então, não deixem de praticar o esporte, não deixem de comer uma alimentação saudável, rica em nutrientes, eliminem os industrializados, evitem pelo menos, né, os industrializados e aumentem os produtos naturais. Então vão à feira, comprem verduras, plantem coisinhas em casas, valorizem isso, tomem chás para acalmar. Então, por exemplo, na menopausa tem o chá de amora que ajuda muito as mulheres a diminuírem esses sintomas. Por exemplo, o fogacho, que é aquele calor que a mulher tem, a folha de amora ajuda. As castanhas, como eu tinha falado na outra live, vou repetir aqui de novo, que as castanhas têm muito selênio e zinco e ajudam a regular a tireoide e os hormônios femininos. Então é muito importante que as mulheres consumam castanha, tá? Então tudo lógico em equilíbrio, mas sempre favorecendo a alimentação saudável. O que é saudável, Laura? É tirar o industrializado. Então evitem embutidos, linguiça, nuggets, salsicha, presunto. Evitem isso e deem preferência para os alimentos de verdade, alimento que você planta, que você colhe, que você prepara em casa. Isso é o mais saudável, tá? E como a gente está falando da menopausa, da briga da mulher com a balança, a grande problemática é essa alteração hormonal. Então, o que a gente tem que fazer para melhorar esse hormônio? Aumentar o exercício físico, estímulo da mulher. Consequentemente, o esporte, ele melhora o humor, ele melhora o prazer, serotonina. Então a mulher vai se sentir mais animada, isso é muito positivo, favorece a questão da depressão e tal. Outra coisa é a gente modular esse metabolismo, então é muito importante que vocês procurem um profissional, nutricionista, médico, para estar modulando esse metabolismo, tá? Que é o que? A gente vai ver quais são as carências de vitaminas, de minerais, que precisam ser suplementados, porque às vezes a mulher não consegue fazer só com alimentação, tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho pego no consultório muitas mulheres com deficiência de vitamina D. E a vitamina D participa ativamente da síntese de massa muscular. Então, a gente precisa modular essa vitamina D, usar um suplemento direitinho para conseguir alcançar o resultado nesse ganho de massa. Né? E também por conta dos hormônios, vitamina D participa ativamente da produção hormonal no nosso corpo. Então, quanto mais a gente tem isso bem regulado, melhor a gente vai passar por essa fase da menopausa sem tantos sintomas, tá bom? Então, a dica de hoje é que vocês cuidem da alimentação, façam atividade física e usem sim algum tipo de suplemento, acompanhem esse seu metabolismo, façam exames bioquímicos para ver o quanto você tem de selênio, sérico, quanto tem de zinco, como que tá a vitamina D, como tá a sua tireoide, para a gente modular isso a partir dos nutrientes com suplementos e você ter um resultado melhor, não ganhar peso, conseguir regular o ganho de massa e você também não sentir nenhum sintoma de depressão, nada disso nessa fase, porque é terrível, né? Se a gente deixar, começa a acumular um monte de situações, de deficiências e aí é difícil depois de arrumar, demora mais, tá? Então, procure sim acompanhar, cuidar da sua alimentação
e passar por esse período da menopausa sem tantos problemas. É possível sim você passar esse período de 35 até os 50 anos sem ganhar peso, tá? Só que precisa ter essas atitudes que a gente está falando. Então, fazer exercício de força, exercício aeróbico e força. A gente fala que tem que equilibrar força e cardiovascular. Então, o exercício aeróbico vai fazer a parte cardio, né? De aumentar o VO2, a capacidade de respiração e de oxigenação das células. E a parte de força para ganhar músculo, tá? Para não perder massa muscular. E a modulação da alimentação. Então, uma alimentação mais saudável e alguns suplementos que vão ajudar, vão dar um up para o seu metabolismo não parar muito rápido, né? Nesse período, tá bom? Então, fica aí a dica. Acho que era disso foi isso que eu vim falar para vocês. Então, o quanto a menopausa, aonde que começa a menopausa, porque às vezes a gente espera chegar lá com 50 anos, 40 e poucos anos, aí demora pra gente conseguir modular. Então começa agora com os 35 anos, 35 até 40 anos que começam os primeiros sintomas, são moduláveis, então a gente tem que tomar os suplementos e modular isso, modular esse metabolismo para você melhorar, não ter sintomas intensos e você conseguir manter a sua massa muscular, que aí você não vai ter nenhum risco de diabetes, hipertensão, os tipos de câncer que podem surgir, problemas hormonais de tireoide. A gente consegue modular tudo isso com os suplementos, com a alimentação, com o exercício, e você vai passar por essa fase muito mais tranquila, tá? Sem depressão, sem nada disso. Não sei se eu falei demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí. Às vezes eu falo muito, tá, gente? Vocês podem ir colocando aí nos comentários que eu ajudo vocês. Eu vi aqui, deixa eu olhar aqui as perguntinhas. Eu vi aqui que alguém falou as idades aqui, né? Que ficou muito bem. Oi, Kátia. Cadê? Coloquem aí que eu tô olhando, tá, gente? A Kátia colocou que entrou com 42 anos na menopausa, super jovem. A Helena com 46. Teve calor até... Nossa, isso. Gente, os sintomas da menopausa, eles podem ir 5 anos antes, 5 anos depois, tá? Então, às vezes acontece a menopausa e ainda tem ainda tem sinais de calorão, que é o fogacho, ainda tem, às vezes, dor de cabeça, depressão, algumas mulheres, enfim. Tem, sim, muitos sintomas aí que permanecem depois que já aconteceu a menopausa, tá? Teve depressão, muito bem. Muitas mulheres têm depressão, tá, gente? Não se sintam sozinhas e achar, nossa, porque é muito comum os sintomas de depressão na mulher na menopausa, na perimenopausa e tal, por conta dessa alteração hormonal. Por isso que é importante modular a alimentação, usar alguns suplementos que vão ajudar a manter esse metabolismo, porque tem um déficit muito grande de nutrientes. E aí, se você não repõe isso, e às vezes só com alimentação a gente não consegue, aí surgem esses probleminhas, depressão, humor, irritabilidade, calor. Então, tudo isso a gente pode modular com suplementos, tá? Vamos ver aqui, eu descobri uma pressão alta 1 ano atrás. Acontece mesmo, o aumento da pressão alta muito pelo metabolismo ficar mais lento, né? Por conta dessa baixa da progesterona, tá? Então, é muito legal vocês conseguirem estar atenta a esses sintomas, não se automedicarem, entenderem que é um período que tem que fazer todo esse cuidado que a gente acabou de falar aqui, exercício, alimentação, suplementação de alguns moduladores para não intensificar muito esses sintomas, tá bom? A Kátia tem insônia. Nossa, bem falado, Kátia. Muita gente também, muitas mulheres têm o problema da insônia, porque a menopausa interfere no ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, da produção hormonal, né? Então, o que acontece? O que é o ciclo circadiano? Quando a gente dorme, nosso corpo se recupera e produz toda a necessidade metabólica, necessidade hormonal para o dia seguinte. Então, se a gente dorme mal, começa a ter um déficit na produção hormonal. Então, começa a piorar ainda mais os sintomas,
tá? O déficit hormonal vai acontecer por conta do envelhecimento. O seu ovário não consegue mais produzir o quanto ele produzia por conta do envelhecimento. Consequentemente, afeta o sono e aí começa a piorar os sintomas. Então, muitas mulheres sofrem disso. A gente tem que modular isso também a partir de alguns suplementos. Então, a gente usa aí chá de melissa é uma bênção, né? Para quem tem dificuldade com o sono já. Então, tomar um chá de melissa antes de dormir, bem concentrado, ajuda a gente a ter um sono melhor. Mas muitas mulheres precisam mesmo de suplementos para modular mais intensamente. Tá? Muitas coisas passam, né, depois do tempo, conforme vai passando aí, a gente vai melhorando isso com o tempo, claro, mas não é o melhor caminho. É legal a gente não ter os sintomas, então quanto mais a gente modula, menos sintomas a gente tem, tá bom? Bom, meninas, acho que era isso que eu ia falar. Obrigada por vocês terem participado aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. A Tati colocou, né, dicas valiosas. Que bom que você gostou, Tati. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, quiserem perguntar, coloquem aí nos comentários. Depois esse vídeo fica salvo no IGTV. Se vocês quiserem compartilhar com alguma mulher que vocês saibam que também precisam ouvir isso, podem compartilhar, me ajudem aí a divulgar o trabalho. E até a próxima, tá? Quinta-feira a gente tem live novamente, tá bom? Pessoal, um beijo pra vocês. Participem aqui comigo do canal, né, do Instagram, e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, até mais!